Olá, gente! A gente viu na aula passada alguns conceitos sobre genética, e esses conceitos vão nos ajudar a compreender melhor a primeira lei de Mendel, que é o assunto da aula de hoje. Mas inicialmente a gente vai ver, quem que foi Mendel? Mendel foi um monge austríaco que dedicou sua vida a estudar botânica. Ele sempre gostou de estudar, mas ele veio de uma família muito humilde. Então ele ingressou nessa vida religiosa como monge para dar sequência, aos seus estudos. E ele gostava muito de estudar plantas. E nos seus estudos ele realizou cruzamentos de ervilhas e fez algumas observações. O Mendel realizou o cruzamento de duas variedades de ervilha, uma de flor roxa e outra de flor branca. O que ele fez? Ele primeiro pegou a flor roxa e esterilizou a parte masculina, cortou os estames. Os estames são a parte masculina da flor. Nisso, ele pegou a flor branca, passou um pincel ali nos estames da flor branca, então o pincel ficou cheio de pólen, e ele passou o pólen para o carpelo da flor roxa que estava esterilizada, com a parte masculina esterilizada, ou seja, ela só tinha a parte feminina, o carpelo é a parte feminina. Então, ele fertilizou a flor roxa com o pólen vindo da flor branca. E ali, ocorreu a fertilização e nasceram novas plantas. E o que ele observou na descendência? Todas as flores eram roxas. Então, a gente observa o seguinte, que isso é outro conceito que a gente vai ver agora. Um determinado traço que varia entre os indivíduos é o que chamamos de caractere. E cada variante do caractere chamamos de característica. Logo, o caractere cor da folha possui características roxo e amarelo. Um outro exemplo disso é, por exemplo, o caractere tipo de cabelo possui características ondulado, liso, encaracolado, crespo. Entendeu? Caractere é o traço e a característica são variantes desses caracteres. Então, voltando aqui para o exemplo das ervilhas, como eu disse para vocês, o resultado obtido foi que todos os descendentes possuíam flores roxas. Mas o Mendel, ele não parou por aí. Ele cruzou os descendentes que ele obteve, todos com flores roxas, e ele resolveu cruzar entre eles, essas flores roxas entre elas, e analisou como que seria a geração seguinte. Então, a gente tem aqui a geração P, pais puros, que possuíam flores roxas e flores brancas. Aí ele obteve a primeira geração, que foi a que a gente acabou de ver, que tinha apenas flores roxas, e ele cruzou as flores roxas entre si e obteve a geração F2. Aí o que ele observou? A geração F2 deu origem às plantas com flores roxas e também plantas com flores brancas, na proporção 3:1. Ou seja, a cada 3 flores roxas, ele obteve uma flor branca. Mendel, então, registrou o seguinte: a cor roxa das flores é uma característica dominante, já que ela estava presente na maioria das flores que ele obteve. Já a cor branca é recessiva, que foi a minoria, que ele obteve. E Mendel, a gente está observando esse exemplo de cor de flores, mas ele não observou só isso. Ele observou também outras características, como, por exemplo, a cor da semente, se era redonda ou se era amarela ou verde, o formato da semente, se era redonda ou enrugada, o formato da vagem da ervilha, se era inflada ou constrita, a cor da vagem, verde e amarela, posição da flor, se ela estava no meio do caule ou se ela estava na pontinha do caule, o comprimento do caule, se ele era grande, se ele era alto ou se ele era baixo, que ele escreveu que era não. E ele anotou também a proporção. A gente viu aqui, que foram 3 flores roxas para uma flor branca. Aí ele fez outros registros da cor da semente, 3 sementes amarelas para cada semente verde e por aí vai. E agora, gente, é importante lembrar
que os estudos da genética estavam se iniciando ali com o Mendel. Não se sabia o que é gene, o que é alelo, o que é cromossomos, DNA, essas coisas, ainda não se sabia. A genética moderna, né, ela esses conceitos de gene, alelo, começam a aparecer no início aí do século XX, 1900 e pouco. E o Mendel realizou esses experimentos e registrou suas observações no século XIX, por volta de 1850, alguma coisa. Então, eu vou falar para vocês algumas coisas aqui que o Mendel observou, porém, ele ainda não tinha esses conceitos, né? De alelo, de gene, essas coisas, mas foi o que ele observou. Hoje a gente sabe os conceitos. Vamos começar. Versões alternativas de genes explicam as variações nos caracteres herdados. Ou seja, versões alternativas de genes. Por exemplo, as flores roxas e as flores brancas. São versões alternativas dos genes que dão a cor às flores. E elas que conferem essas variações nos caracteres herdados. Para cada caractere, um organismo herda duas cópias, isto é, dois alelos de um gene, um a partir da mãe e um a partir do pai. Como a gente viu ali no exemplo, né, o Mendel pegou o pólen da flor branca e fertilizou a flor roxa. Então, a flor branca passou uma cópia do gene que confere a cor branca, cor da flor branca, e a flor roxa, né, é o que confere a cor roxa da flor. Se os dois alelos em um locus diferem, então um deles, o alelo dominante, determina a aparência do organismo. Já o outro, o alelo recessivo, não possui efeito detectável sobre a aparência do organismo. É o que a gente viu nas gerações, né, das flores. A primeira geração, que só teve flor roxa, a gente viu que a cor roxa que era dominante. Já a cor branca é a recessiva, tanto que ficou somente, né, a gente obteve somente indivíduos de flores roxas. E aí, cruzando esses indivíduos entre si, que a gente obteve a segunda geração, e aí surgiram, né, uma minoria com o alelo recessivo, somente com o alelo recessivo, e apresentaram a cor da flor branca. E com isso, a gente tem a primeira lei de Mendel. Isso aqui, gente, foi o que o Mendel observou, sem saber, né, da genética avançada como a gente sabe hoje. Cada caractere é determinado por um par de fatores, que se separam durante a formação dos gametas. Assim, cada gameta tem apenas um fator para cada característica. Essa foi a observação do Mendel. Observe bem. Cada caractere é determinado por um par de fatores. O que seria um par de fatores que ele registrou aqui? Seria um par de alelos. Hoje a gente sabe que são os alelos. Esses alelos se separam durante a formação das gametas, a formação dos gametas, como vocês estudaram na meiose. Assim, cada gameta tem apenas um fator para cada característica. Eu falei, né, vocês estudaram na meiose, mas a gente vai revisar aqui. De acordo com a primeira lei de Mendel, o indivíduo que tem nas células do seu corpo o genótipo azão-azinho para uma determinada característica, quando for produzir os seus gametas, formará metade contendo o gene azão e a outra metade o gene azinho. Tal ocorrência se explica pela meiose, como eu falei para vocês. E aqui é interessante a gente retomar uma coisa que a gente viu na aula passada, sobre a introdução, né, a alguns conceitos da genética. Quando a gente vai falar sobre os alelos, a gente descreve os alelos com letras do alfabeto. Quando é um alelo dominante, a gente representa ele com uma letra maiúscula. Já quando é um alelo recessivo, a gente representa ele com uma letra minúscula. Então, no caso aqui, azão é o alelo dominante e azinho é o alelo recessivo. E agora a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora. Mendel realizou o cruzamento de duas plantas que possuíam flores roxas e flores brancas. Qual que era a composição genética dessas plantas? As que apresentavam flores roxas tinham os alelos pezão-pezão. As que tinham flores brancas tinham alelos pezinho-pezinho.
E cada uma dessas plantas deu origem a gametas, né? No caso dos que apresentavam flores roxas, eles deram origem a gametas com o alelo pesão, no gene para cor, e as flores brancas deram origem a gametas que apresentavam o alelo pezinho, para genes que conferiam a cor da flor. E realizando esse cruzamento, ele obteve a primeira geração. A primeira geração, ela apresentava somente flores roxas. Por quê? Porque a composição genética delas era pesão-pezinho, sendo que pesão é o alelo dominante que confere a cor roxa. E aí, a partir da terceira geração, da segunda geração, ele cruzou, né, essas flores roxas entre si e observou que obteve 3 flores roxas para uma flor branca. E aí, para visualizar isso melhor, a gente vai montar uma coisa que chama quadrado de Punnett, que mostra todas as combinações possíveis dos alelos. A gente tinha plantas, né, com pesão, pezinho e pesão, pezinho. A planta, a parte que deu gameta masculino, que é o espermatozoide, apresentava o alelo pesão, pezinho, e a planta que deu origem aos óvulos, né, que são os gametas femininos, também tinham os alelos pesão, pezinho. Quando a gente combina, né, aqui no primeiro quadradinho, os 2 genes do espermatozoide com o óvulo, dá pesão, pesão. Já aqui nesse segundo quadradinho, dá pesão do óvulo e pezinho do espermatozoide. Aí aqui na segunda linha, aqui, o primeiro quadradinho da segunda linha, novamente, a gente tem pezinho do óvulo com pesão do espermatozoide e depois a gente tem, ao lado aqui, né, a gente tem o pezinho do espermatozoide com o pezinho do óvulo, que dá origem a uma planta de flor branca. Aí, como vocês podem observar, né, bem aqui, a gente tem pesão, 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 pezinho, pesão, pezinho e pezinho, pezinho. Como o alelo dominante é o pesão, e ele está presente, né, aqui em 3 indivíduos, esses 3 indivíduos vão apresentar a flor roxa. Já esse último indivíduo aqui, ele pegou os alelos pezinho, pezinho, tanto da mãe quanto do pai. Então, ele vai apresentar, ele apresenta os alelos que conferem a cor branca da flor. Então, a segunda geração, como é que ficou? A gente obteve 3 flores roxas, ou seja, apresentavam o fenótipo roxo, e a gente teve uma flor que apresentava o fenótipo branco. Já o genótipo, já o genótipo, a gente obteve 3 genótipos diferentes. A gente obteve o genótipo pesão, pesão, que é o homozigoto, apresentou somente os alelos dominantes, que conferem a cor roxa. A gente teve 2 genótipos, pesão, pezinho, que são heterozigotos. Então, como o pesão, né, é o alelo dominante e que apresenta a cor roxa, então as flores ficaram com a cor roxa, mas eles tinham um alelo recessivo da flor branca. E a gente obteve um pezinho, pezinho, também homozigoto, assim como o pesão, pesão. Só que o pezinho, pezinho apresenta os alelos, né, recessivos, então a flor é branca.